Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto que o pastor Heber Machado escreveu. O pastor Heber Machado, ele é mestrando em teologia, bacharel em teologia e ciências contábeis, ele é pastor batista e professor presidente da OPBB, que eu não tenho a mínima ideia que seja a OPBB. Eu imagino que O seja de organização e BB de Batista do Brasil, mas eu não sei o que é. E ele é da seção do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Então, o pastor Heber Machado escreveu um texto chamado Confiar sem Enxergar. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação diária, produzida pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas no quê? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o pastor Heber escolheu o texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 39, para ser o nosso texto, para basearmos o nosso estudo de hoje. Vamos ler? Diz assim, é quando Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sob uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Jesus, que nós possamos compreender que Tu és Deus sobre todas as coisas, e tudo que está neste mundo e nos outros mundos e no céu está sob o Seu domínio. Que nós possamos agradecer todo o tempo, porque o Senhor, apesar da Sua grandeza, apesar de ter sido sempre ter existido, o Senhor se lembra de nós. Obrigada, Pai. Senhor, que a gente possa aprender de Ti mais uma vez hoje. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso versículo-chave é o 38, que diz, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, mestre, não te importa que morramos? Bem, em um final de tarde, os discípulos de Jesus, eles fizeram uma coisa que eles costumavam fazer sempre, não era nada inédito. O que era? A travessia do barco lá do lago, lá de Genezaré. Não era uma coisa inédita. Eles sempre faziam isso. Mas o que aconteceu? Enquanto o barquinho estava indo, de boa, eles deviam estar lá batendo um papo legal, comentando as coisas do dia. De repente, um ventaval, aquelas ondas, aquela ventania. Sabe, aquilo não era novidade para eles, porque parece que o lago de Genezaré era entre montanhas e às vezes dava mesmo uns golpes de vento. Mas ali era um lugar que, apesar de fazer muito vento, não era inédito para eles, porque eles pescavam ali. Mas eles começaram a achar que estava um pouco demais. Aquela ventania lá, falando, meu, o que nós vamos fazer? Enquanto o vento ficava assolando o barquinho para lá e para cá, para lá e para cá, o que começou a acontecer? Eles começaram a ficar, com medo, lógico. Aquela ventania, a água começando a entrar no barco, porque as ondas começaram a ficar cada vez mais altas. Aí eles pensaram, nossa, morre, não vai ter jeito, o barco vai afundar, não vai ter jeito. Começaram a ficar desesperados. E o que o Marcos fala nesse relato? Que os discípulos ficaram incomodados. Por quê? O que Jesus estava fazendo?
nanando. Olha só, eles estavam enlouquecidos de medo, aflitos, pensando, nossa, não vou voltar para minha casa, para minha mulher, para meus filhos, não vou voltar para a terra firme, vou morrer. E o Senhor estava fazendo o quê? Ó, nanando, tranquilamente, sem se importar. Tava lá na popa do barquinho. Ah, como tava bom, né? Jesus estava nanando como se tudo tivesse em paz. E o mundo desabando na cabeça dos discípulos. Eles falaram, nossa, nós vamos morrer. E ele, ó, não tá nem aí. Estamos perdidos. Aí o que eles fizeram? Foram lá acordar Jesus, né? Jesus, pelo amor de Deus, não tá vendo o que tá acontecendo? E aí? Aí a reflexão é que fica assim. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Quantas vezes, se incomodou no meio das lutas, das aflições, das coisas ruins que acontecem no dia a dia? Não ficou assim como os discípulos. Nossa, Deus não tá me vendo. Deus não tá vendo o que eu tô passando. O Senhor não tá olhando para as minhas aflições. Gente, tá lá, o que tá acontecendo? Tá nem aí comigo. Eu tô tão triste, tão aflito, com tanto medo, tão depressivo, tão angustiado, tão ansioso. E Jesus não tá nem aí. E muitas vezes a gente pensa assim, né? Às vezes a gente não fala, mas na nossa cabeça a gente pensa assim, ó. Deus não tá agindo. Deus deveria agir de modo diferente. Deus deveria mudar essa situação. Deus deveria me arrumar emprego agora. Deus deveria curar minha mãe, meu irmão, minha tia, seja lá quem for, meu filho. Deus deveria restituir meu saldo bancário. Deus deveria colocar paz na minha família. Enfim, a gente fica achando que Deus deveria fazer muitas coisas na hora que a gente acha que Deus deveria fazer. Quantas vezes a gente não ouve também alguém dizer a mesma coisa, né? Será que Deus não está percebendo isso? Nossa, a guerra na Ucrânia. Será que Deus não está vendo tantos inocentes morrendo? Nossa, será que Deus não está vendo? Muitos russos não querem participar dessa guerra. Será que Deus não está vendo o preço da gasolina? O preço da cenoura? Será que Deus não está vendo? Então, muitas vezes a gente questiona Deus, às vezes sem perceber, né? A gente não se dá conta do que, ó, tá falando, né? E quando a gente fica questionando essas coisas, é como se Deus não soubesse o que está fazendo. Né? Quem sabe somos nós. Nós é que sabemos a hora que tem que acontecer, o jeito que tem que acontecer e o porquê. A gente se acha a última bolacha de pacote, né? Mas como eu sempre gosto de dizer, não é bagunçado desse jeito não, né? Porque o Senhor nunca, nunca desampara aquele que tem problema. Nunca. Se você tem perturbação, aflição, está com o coração angustiado, está triste, tenha certeza, Deus não te desampara. Pode ter certeza disso. Então, o que a gente precisa fazer? Exercitar a confiança que nós temos em Jesus Cristo. Mesmo que a gente não enxergue, como aqueles discípulos. Ah, Jesus, ó, nanando e nós aqui, para morrer afogado. Então, mesmo que a gente não perceba o agir de Deus, nós temos que exercitar a nossa confiança nele. Ele não nos abandona. Fique certo disso. Por mais que você esteja desesperado, fique certo, Deus não abandona você. Mesmo que a gente não perceba a manifestação do sobrenatural. Jesus está no barco. Tenha certeza disso, meu irmão. Jesus está no barco. E a seu tempo, ele vai agir em nosso favor. A seu tempo, Jesus vai levantar e falar para o mar, fica quieto, vento, ó. E todo mundo vai obedecer. Porque o Senhor ama demais você. O Senhor ama demais a mim. Ainda que eu não perceba, que eu não saiba, que eu não tenha noção da imensidão do amor de Deus, eu sei. Ele cuida de você e ele cuida de mim. A gente só precisa confiar. Sua doce mão traz pra gente o quê? Paz e sossego. Nós temos que confiar. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial, que encheu meu coração de esperança, termina assim. O cuidado amoroso de Jesus está sempre presente, mesmo que não estejamos, ó, enxergando. Amém?
Isso é maravilhoso, né, irmãos? Muitas vezes no desenrolar do dia a dia a gente não percebe, né? Mas temos que crer. Temos que crer, ainda que estejamos passando pela pior das experiências. Nós temos que confiar sem enxergar. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Parece um laço. E olha só, nosso objetivo em 2022 é confiar que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, vão confiar no Senhor sem enxergar. Tá bom? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.